Vocês sabem que essas eleições municipais, elas são eleições muito importantes para 2022. Mais do que o próprio controle das cidades, principalmente das capitais, o que está em jogo é 22. 22 passa por 2020 talvez como nunca uma eleição presidencial passou anteriormente por uma eleição municipal. E existe uma localidade que é muito importante que todos aqueles que gostam de política acompanhem as eleições, mesmo que não morem na cidade, que é a cidade de São Paulo. São Paulo é hoje a principal cidade do país e é uma cidade que dita algumas tendências políticas. Haja visto o que aconteceu em 2016. João Dória, com um discurso negando a política, um discurso de eu sou um gestor e não político, venceu a eleição no primeiro turno, mostrando um sentimento antipetista por parte da população. Em 2018, muito parecido, Bolsonaro venceu as eleições. Não foi em primeiro turno, mas se beneficiou de um discurso antipetista e principalmente um discurso também de negação da política, porque as pessoas consideravam Bolsonaro como sendo um outsider da política, o que nós sabíamos que não era. Mas São Paulo tem essa característica porque ela possui pessoas de todas as partes do Brasil. Mesmo as pessoas que não votam em São Paulo e moram na cidade influenciam umas às outras na hora de escolher um prefeito. Então ela é uma eleição local, mas com características nacionais. Por isso que todos nós temos que acompanhar o que vai acontecer em São Paulo, mesmo aqueles que não estão morando na cidade, que não votam na cidade. E recentemente, nós tivemos uma pesquisa de intenções de voto para São Paulo. E o resultado dessa pesquisa é um alerta para a esquerda, para os candidatos de esquerda, para os defensores da esquerda, para os adeptos da esquerda. Para aqueles que acompanham aqui o canal, não foi uma grande surpresa, porque na verdade a pesquisa de intenção de votos já mostra uma tendência que nós já estávamos observando e alertando há alguns meses já. Mas o que aconteceu e quais são os resultados dessa pesquisa do Ibope? Eu vou ler esses resultados para vocês para que a gente possa conversar um pouco mais. Ibope em São Paulo. Celso Russomano tem 26% dos votos válidos, das intenções de votos. Bruno Covas, 21%, Boulos, 8% e Márcio França possui 7% das intenções de votos. Então nós temos que hoje em São Paulo, Celso Russomano disparado na primeira posição com 26% e Bruno Covas com 21%. Lá atrás, Boulos e Márcio França empatados tecnicamente. É claro que Boulos está disputando para ir ao segundo turno. É claro que esse cenário ele pode mudar com o decorrer da campanha eleitoral. E nós temos que lembrar do histórico de Celso Russomano. Ele sempre começa muito bem, só que depois ele vai desidratando. Se isso acontecer novamente, Boulos tem grandes chances de ir ao segundo turno. Só que agora Celso Russomano ele tem um apoio grande que é de Bolsonaro. Não é um apoio explícito, não é uma campanha explícita, mas Celso Russomano é o candidato de Bolsonaro. E diferentemente do que acontece com Crivella no Rio de Janeiro, que pode não ir para o segundo turno porque está empatado com Marta Rocha do PDT, um excelente indicador para Ciro Gomes, talvez podemos dizer que o Russomano já esteja no segundo turno, mas vamos esperar para ver o que pode acontecer com esse efeito russomano que aconteceu anteriormente. Agora, por que as eleições de São Paulo e essa pesquisa dão um indicativo para a esquerda e ligam um sinal de alerta? Porque se nós somarmos as duas candidaturas dos candidatos de esquerda, Boulos e Márcio França, fazendo uma conta aqui de bar muito tranquila, ambos acabam de ir para 15%. Mesmo assim, somando as duas porcentagens, Boulos e França, ou melhor dizendo, um candidato de esquerda não vai para o segundo turno em São Paulo. E eu venho dizendo isso para vocês já há alguns meses sobre a possibilidade de nós termos um segundo turno em 2022
com Bolsonaro e Sérgio Moro, sem candidatos da esquerda. Porque São Paulo nós já estamos tendo isso e é um alerta para toda a esquerda do país. Porque a esquerda, pessoal, perdeu a hegemonia com a classe trabalhadora. Quando a pesquisa Ibope discrimina os candidatos, nós começamos a ver quem é o eleitor de Celso Russomano hoje. E pesquisa mostra as intenções de voto do período. Então, hoje, quem são os candidatos, os eleitores de Celso Russomano? Russomano tem desempenho melhor entre os eleitores mais pobres. 35% dos que ganham até um salário mínimo dizem que pretendem votar no candidato dos republicanos. Entre aqueles com renda acima de 5 salários mínimos, essa parcela é de 12%. Na segmentação por escolaridade, o apresentador de TV é mais popular entre os eleitores que completaram o ensino fundamental e ou médio, mas perde para Covas entre aqueles com ensino superior, enquanto Tucano tem 23, Russomano tem 15. O candidato do Republicanos, no caso Russomano, também é mais aceito pelo eleitorado evangélico, 34%, chegando a abrir 15% percentuais sobre Bruno Covas, que tem 15%. Entre os católicos, porém, é empate, ambos têm 26% de votos. O mais rejeitado é o Bruno Covas com 31% e o Russomano tem 27%. Então perceba, pessoal, que as pesquisas que mostravam a avaliação do governo Bolsonaro desde junho desse ano, mostrando uma tendência, um caminhar de Bolsonaro para os eleitores mais pobres, se confirmou. Nós falamos muito sobre isso no canal. Quando nós percebemos que Bolsonaro tinha 30% dos eleitores, nós falamos o importante não é a taxa de rejeição, mas sim a quantidade de apoio que se mantém constante. Quando as pessoas começaram a perceber que o importante era os 30%, nós nos antecipamos e falamos, os 30% de hoje não são mais os 30% que nós tínhamos em dezembro de 2019. Os 30% hoje de Bolsonaro, eles são compostos por pessoas de baixa renda. Falamos sobre isso. A maioria das pessoas que acham o governo Bolsonaro bom ou ótimo possui até 2 salários mínimos. E as pessoas que aprovam o governo Bolsonaro acham que Bolsonaro faz um governo melhor para os mais pobres. E a pesquisa do Poder 360 mostrou justamente isso. Bolsonaro vence no Nordeste e perde no Sudeste, independentemente para quem que seja no segundo turno. Ou para Moro ou para Bolsonaro. Ou seja, o Sudeste hoje ele é anti-Bolsonaro. É anti-Bolsonaro. Talvez em um eventual segundo turno, Bruno Covas contra Celso Russomano seja reeleito. Porque aí você junta todo aquele movimento anti-Bolsonaro e isso faz com que o Bruno Covas consiga ser reeleito. Mas perceba que há uma forte possibilidade de ter um segundo turno Celso Russomano e Bruno Covas, sem um candidato de esquerda. E por que isso? Porque a esquerda, como eu falei, não conversa mais com o trabalhador. No livro E Daí, Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro do canal, que você pode adquirir aqui embaixo, no capítulo inicial, no prólogo, eu falo sobre o papel das esquerdas para o surgimento do Bolsonaro. E o grande papel das esquerdas nisso tudo foi ter perdido o contato com o trabalhador. E eu não fui o único que disse isso. Tarcísio Genro falou isso, o Lula falou isso recentemente, o Mano Brown também falou isso, e várias outras pessoas começaram a perceber isso também. Sem o contato com os mais pobres, sem o contato com o trabalhador migra para outro candidato. E em São Paulo migrou para Celso Russomano. Eu não estou dizendo que Russomano vai vencer as eleições, como também não estou dizendo que Bolsonaro vencerá 2022. Só que é muito possível que a esquerda fique de fora do segundo turno. Porque quando você soma os dois candidatos hoje de São Paulo, eles não vão para o segundo turno. Ah, mas Bolsonaro está empatado com Lula no segundo turno. Lula não pode ser candidato hoje. E talvez não seja em 2022. Porque Lula hoje ele foi condenado. E por conta da lei da ficha limpa, Lula não pode disputar as eleições. A não ser que o processo de Sérgio Moro seja anulado, seja suspeito. E aí
Tudo volta para a primeira instância. Mas independentemente de Lula poder disputar ou não disputar, é um sinal grande de alerta para a esquerda. Porque aquele cenário que nós estamos prevendo, de Bolsonaro e Moro no segundo turno, São Paulo mostrou que é muito possível, está mostrando que é muito possível. E quando nós tiramos Lula da jogada, no primeiro turno o que nós temos é Moro e Bolsonaro. E para aqueles que estavam duvidando da pesquisa do Poder 360, para aqueles que estavam duvidando da análise que nós estamos fazendo no canal, a pesquisa Ibope em São Paulo mostra que nós estamos não tão errados assim como as pessoas estavam apontando, para não dizer que nós estávamos certos. Ou a esquerda abre os olhos, ou a esquerda corre atrás do prejuízo, ou ela ficará de fora de 2022 no segundo turno. Porque o candidato elitizado, o candidato mais rico, está votando no Bruno Covas, como era de praxe que iria acontecer. Um candidato de direita, o PSDB, algo que normalmente acontece. Mas o eleitor mais pobre está votando também em um candidato de direita, Celso Russomano, o candidato de Bolsonaro, o candidato da Igreja Evangélica. E a Igreja Evangélica tem um poder absurdo. E nós falamos aqui no livro também. Esse ano, quando sair o censo, nós já podemos confirmar que os evangélicos, eles são a maioria religiosa no nosso país, ultrapassando os católicos. E o poder de influência dessas pessoas é muito forte mesmo. São os pastores que guiam as suas ovelhas. E quando você torna ali um potencial gigantesco de votos que os evangélicos têm, isso muda rumo de eleições. Foi até a vibração no celular, até foi poético e dramático nesse tempo. Que a esquerda abra os olhos, ou será uma derrota vergonhosa em 2022. São Paulo está alertando. Alertou com João Dória e agora está alertando novamente. Que a esquerda abra os olhos, comece a se mexer para evitar um vexame em 2022. E para você de esquerda, não ser obrigado a votar em Sérgio Moro em 2022. Passe o vídeo para frente, compartilhe, curta, me siga também lá no Twitter, @profleoficial.